Boa tarde, tudo bem com vocês? Quero dar um super boa tarde, né? Show de bola. Como a gente vai proceder? Como a gente vai escolher? Como que a gente analisa um trinca-ferro para um torneio de fibra? Eu sou JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou. Paciência é tudo. Hoje eu vim trazer esse vídeo para vocês. Não é fácil. Eu confesso que é uma responsabilidade muito grande, porque o que eu vou falar aqui inclui muitos passarinheiros do Brasil que sabem muito bem como destacar o pássaro, mas é muito importante, além de saber como destacar o pássaro, é também saber o ponto certo de cada pássaro. Isso é muito importante. Então, se você vai escolher um trinca-ferro para um torneio de fibra, primeiro você tem que assistir esse vídeo, seguir o passo a passo comigo, que você vai ver que vai ser show de bola. Primeiro de tudo, você precisa verificar as características genéticas do trinca-ferro. Quem é o pai, quem é a mãe, se ele é filho de um campeão, se a mãe dele tinha as características de uma boa mãe, isso é o primeiro de tudo. Isso também inclui descobrir qual é a sua raça, tá? Você sabe muito bem que todo pássaro tem uma raça, tem um pedigree. E o trinca-ferro, ele já é definido raça, pedigree. Você tem que conhecer o temperamento, entendeu? O nível de temperamento e o nível de energia que esse pássaro tem. É muito importante. Você viu? Nessas primeiras características a gente já bateu em muita coisa importante. E eu vejo hoje que muita gente não se liga porque vai passando despercebido. É importante também você que é criador de trinca-ferro considerar os genes, a linhagem do pássaro, o que pode influenciar e o que pode deixar de influenciar. Se esse pássaro é filho de um pássaro que tem um bom desempenho, isso vai contar bastante. E na maioria das vezes, pessoal, a genética existe. Agora, se ela vai funcionar para todos, é diferente. Em seguida, você precisa avaliar o pássaro em seu estado físico. Se esse pássaro é robusto, se ele está acima do peso, se ele está abaixo do peso, se ele se qualifica como um pássaro que ele está perfeito, pleno. Isso inclui a aparência em geral, o tamanho, as penas, as características, o voo, se está tudo certinho. Lembrando, pessoal, que como escolher um trinca-ferro para um torneio de fibra, ou como observar as características de um trinca-ferro para torneio de fibra, não é simplesmente sair pegando qualquer trinca-ferro e colocando para testar. Que na maioria das vezes o que acontece é isso. Depois você que está do outro lado aí, você deve avaliar o comportamento do pássaro. Entendeu? Como eu disse, inclui você que está do outro lado, colocar treinamento, você que está do outro lado, ver como esse pássaro reage aos treinamentos que você vai colocar. Desculpa, pessoal. Se eles respondem ao treinamento, se eles ficam fogosos ao treinamento, se eles cantam mais com o treinamento que você vai colocar, se a base que você está usando para o seu pássaro instiga ele a cantar mais, porque tem pessoas, criadores de trinca-ferro pelo Brasil inteiro, que ao descobrir o ponto certo do pássaro, muitas vezes eles se dão de bem. Fica diferente. O pássaro acertado é outro. E o comando que você vai colocar sobre ele tem que ser o comando para vencer, o comando de guerra. Tá entendendo, pessoal? Isso é importante. E por último, você precisa avaliar a aptidão desse pássaro para a competição. Eu falo sempre assim, que o pássaro que ele gosta de competição é um pássaro que gosta de cantar. Ele pode cantar muito ou ele pode ficar mais calado e esperar um outro pássaro cantar para ele poder abrir. Tem muita gente que diz, meu passarinho não canta sozinho, só canta para outro. Isso é importante você entender, pessoal. Isso inclui observar se ele é capaz de estar cantando constantemente, se ele tem habilidades, se ele consegue fazer as manobras dentro da gaiola ou dentro do voador com excelência.
tem muito pássaro que vira cambalhota, tem muito pássaro que pula no fundo da gaiola, no fundo do voador, porque a empoleiração ela não está correta para esse pássaro. Cada pássaro tem um sistema. Depois de avaliar todos esses fatores, se ele é capaz de determinar, se ele tem aptidão para fibra, se vale a pena investir em um treinamento para esse pássaro. Tudo isso conta. Não é simplesmente você pegar um trinca-ferro porque os outros falaram. É você levar ele aos poucos, é você ver como ele responde a esses poucos que você leva e você perceber que cada vez que você leva, ele cresce cada vez mais. A aptidão, na maioria das vezes, os grandes pássaros parecem ter, mas finalizar, cantar bem do início até o fim, são poucos pássaros que conseguem. E você que está aí, você precisa entender o seguinte, que você precisa analisar essas características para ver. Talvez ele é bom de cara, mas ele não é bom quando ele entra devagar. Talvez ele é um pássaro que ele entra, toma muito canto, mas depois ele abre, ele aumenta as notas. Talvez é um pássaro que ele pista muito, mas depois ele abre o canto. Você está entendendo? Tudo são características de um pássaro. Se preciso colocar treinamento, precisa. Como ele reagiu a esses treinamentos? Como é o temperamento desse pássaro? Qual é a linhagem desse pássaro? Como que esse temperamento pode influenciar no desempenho do seu pássaro? Você depois tem que em seguida avaliar, entendeu? Tamanho, penas, características de voo, tudo isso conta muito quando você quer pegar um pássaro pleno, quando você quer pegar um pássaro campeão, quando você quer fazer um campeão, desde novo eles já mostram a diferença. As características se analisam dessa forma, segundo o nosso ponto de vista. Eu sou JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Valeu, galera, um abraço!